E é aqui que começa a verdadeira jornada do nosso herói, que saiu de pior caçador do mundo para um deus que assusta até os melhores protagonistas dos animes atuais. O anime já começa numa ilha chamada Jeju, que está sendo dominada por um enxame de formigas gigantes, prontas para devorar cada um dos humanos. E é claro que os humanos normais não teriam a menor chance contra elas. Então eles chamam os caçadores para acabar com as formiguinhas. Aí você me pergunta, mas onde diabos tem um formigueiro tão grande para sair tanta formiga gigante dessas? Bom, na verdade elas saíram de uns portais muito loucos que começaram a aparecer no mundo humano. E de dentro deles saíam tudo que é tipo de monstro, e monstros esses que não poderiam ser derrotados com armas comuns. Então, para defender a humanidade desses bichos doidos, surgiram os caçadores, que vão de rank E, sendo esses os mais fracos, até os de rank S, que são os mais tops, os de nível Yonkou e Almirante, para você ter uma ideia. Bom, e é aí que entra o nosso protagonista Sun Jin-woo, um caçador de rank E, que conseguiu o título de caçador mais fraco do mundo. Ele só continua nesse trampo porque a vida não é um morango. Ele precisa trabalhar para pagar a faculdade da irmã e as contas da mãe que está em um coma no hospital. Ele entrou em uma dungeon e já estava tomando uma surra de um goblin cansado, mas para sorte dele, seu companheiro apareceu cortando o bicho no meio e a sua colega curandeira curou os ferimentos dele. O maluco é tão fraco que ele quase foi derrotado no primeiro episódio por um goblin, mano. Enfim, a equipe derrotou todo mundo, inclusive deram um pau no chefão também, mas não tinha quase nenhum cristal para minerar e agora eles estavam ferrados, já que são esses cristais que pagam o salário deles. Só que eles acharam um covil duplo e fizeram uma votação para decidir se eles iam explorar lá ou não. Já em outra cena, dois babacas numa moto estão roubando a bolsa de uma moça, até que uma outra moça apareceu dando um mortal triplo carpado para recuperar a bolsa e derrubar os malucos da moto. Essa era a Sharein, uma caçadora de rank S muito importante para a vida do nosso protagonista no futuro, mas para isso ainda falta. No caminho para o covil duplo, Jin-woo foi xingado até, porque ele quase foi solado por um goblin e ainda quer entrar em uma dungeon desconhecida com poderes desconhecidos com inimigos desconhecidos. Enfim, eles chegaram no fim do túnel e tinha uma porta gigante, e assim que eles entraram, várias tochas começaram a acender. O lugar estava cheio de estátuas bizarras, mas não tinha nenhum monstro, e eles encontraram um quadro mostrando os mandamentos do templo. O primeiro era venerar a Deus, o segundo louvar a Deus, e o terceiro provar sua fé em Deus. Mas a Junri estava tremendo porque viu o olho da estátua se mexendo. Do nada as portas se fecharam e agora eles estavam presos, e esse careca ficou pistola e disse que tá vazando, eles que fiquem com todo o tesouro. Mas assim que ele encostou na porta, foi cortado no meio por uma estátua segurando um machado. Aí é claro que todo mundo ficou em choque, porque isso não é uma dungeon de rank E nem aqui nem na China, ou melhor, na Coreia, né? Continuando, outra estátua olhou pro Jin-woo e ele gritou pra todo mundo deitar no chão, e quem não quis ouvir se ferrou porque ela explodiu todo mundo. A Junri já estava enlouquecendo e você deve imaginar que essas horas ela não era a única. E enfim, continua no próximo episódio. O Sr. Song foi agradecer o Jin-woo por salvar todo mundo, só que nessa brincadeira ele ainda acabou perdendo um braço. Outro maluco, achando que era o Usain Bolt, começou a gritar que não pode virar presunto aqui, porque ele acabou de ser contratado, e falou que ele era rápido o suficiente para chegar até a porta antes de ser pego, mas a estátua deu uma piscadinha e sobrou só os pezinhos do maluco. Então eles começaram a lembrar dos mandamentos, e o Jin-woo quis fazer um teste. Esse aí não tem amor na vida não, mas percebeu que enquanto eles estivessem de cabeça baixa, a estátua não ia atirar mais. Aí todo mundo se ajoelhou e o bicho meteu logo um sorrisão bizarro e levantou e começou a marchar na direção deles. Então esse carinha tentou louvar a Deus, já que tinha estudado sobre isso, mas a estátua não queria nem saber e deu logo um pisão igual nas baratinhas. A menina não conseguia nem se mexer e foi esmagada junto. Esse carinha fala que não podia morrer porque a família dele estava esperando, mas o cara virou sushi e foi dividido em dois. Agora um pode trabalhar e o outro ficar em casa. Que pecado, gente. Enfim, eles descobrem que as estátuas que estavam segurando instrumentos musicais, ao invés de armas, não atacavam. Só que só podia ficar uma pessoa em cada estátua. E o Jin-woo deixou a Junri naquela para correr até a outra. Mas nessa ele começou a ser perseguido e quase virou sujeira. Depois ele realmente tomou um pisão, mas conseguiu se arrastar até a estátua antes de virar panqueca de vez. A curandeira foi correndo até ele, mas fica desesperada porque ele perdeu uma perna. E isso
isso aí nem ela conseguiria curar. Ela até tentou, mas sangrou pelos olhos porque era impossível. As estátuas voltaram a se mexer e um pilar apareceu no meio da sala e parecia um pilar de sacrifício, ou seja, alguém tinha que ser sacrificado. E esse babaca botou a espada no pescoço do velho sem braço, falando que era tudo culpa dele e ele tinha que se responsabilizar por ser o líder. Mas de repente um fogo apareceu e o Jin-Woo pediu para que eles dois levassem ele até o altar. Quando eles entraram, mais fogos apareceram e pediu para os outros dois virem também. Assim que todo mundo entrou, as portas se abriram, só que de brinde as estátuas começaram a se mexer. Então Jin-Woo mandou ninguém tirar os olhos das estátuas, porque elas se mexiam quando paravam de olhar. Só que a mina não aguentou e meteu o pé de lá, e como ela sobreviveu, o outro cara largou o Jin-Woo e saiu correndo também. O Jin-Woo fala que ninguém mais poderia sair, porque senão eles iam ficar com pontos cegos. Mas esse cara não quis nem saber, disse que tinha uma família esperando por ele. O velho Song falou para os dois saírem de lá, porque eles ainda têm muitos anos para viver. Mas a Ju-Hee estava com tanto medo que as pernas dela pararam de funcionar. E depois de muita discussão, o Jin-Woo conseguiu convencer o coroa a levar a guria de lá. E é claro que ela não queria aceitar, né? Mas ele prometeu que ia levar ela para comer. Então ele deu o único cristal que tinha conseguido para ela comprar um hamburgão no caminho. Aí todo mundo saiu e só sobrou o nosso prota. E já que ele ia morrer, pelo menos queria levar uma estátua junto. Tadinho, delirou, mas na primeira espadada ele viu a vida passando diante dos seus olhos. E aqui não tem essa de morrer sem sofrimento não. O moleque foi perdendo todas as partes do corpo lentamente, até ficar parecendo um boneco de Lego. Aí ele começou a xingar o Kim, porque ele também tinha uma família esperando por ele. Ele foi arremessado no altar e percebeu que ele realmente não queria morrer. Só que quando a estátua ia afundar a espada na cara dele, uma notificação apareceu falando que ele desbloqueou a coragem dos fracos e perguntando se ele quer virar um jogador. Se ele recusasse, estava de boa também. O coração dele só ia parar de bater em 0,2 segundos, nada demais. E é aqui que começa a verdadeira jornada do nosso herói, que saiu de pior caçador do mundo para um deus que assusta até os melhores protagonistas dos animes atuais. Então ele acordou no maior susto, achando que foi só um sonho, até que o chefe da associação de caçadores Jinchu apareceu no hospital para fazer uma visitinha. Ele disse que os outros conseguiram escapar, mas o caçador Song perdeu o braço e provavelmente ele vai ter que se aposentar. E quando a guilda dos Tigres Brancos chegou no lugar, só tinha o Sung caído no chão. Não tinha nenhuma estátua igual os outros sobreviventes tinham contado. O chefe da associação perguntou se por acaso ele teve um segundo despertar, ou seja, queria saber se ele aumentou seu poder e subiu de rank. Aí é claro que ele estava torcendo para isso ter acontecido, e era bem provável, já que um caçador de nível baixo não sobreviveria a um ataque daqueles. Só que ele fez todos os testes lá para ver se subiu o rank, mas ele continua sendo apenas um bostinha de rank E com 10 de poder. E isso era simplesmente horrível, porque até os piores caçadores conseguem ter pelo menos 70 pontos de poder. E então ele ficou todo animado à toa, mas achou estranho que ninguém perguntou sobre aquela tela de notificação enorme. Do nada a irmã dele entrou no quarto e falou que ele tem que se cuidar melhor. Ela também não estava enxergando a notificação, mas ele perguntou como que funciona uma tela dessas nos jogos que a irmã dele joga. E foi só ele abrir a caixa de mensagens que começou a aparecer todo o resto. Então ele recebeu uma missão diária, que era o treinamento de força que ele tinha que fazer se não quisesse receber uma penalidade. Mas ele acabou de ser internado, né? Não dá pra ficar brincando de bodybuilder por aí. Mas à noite outro portal se abriu e tudo começou a tremer, e o Jin-Woo, que estava só dormindo de boa, foi parar no meio de um deserto. E isso não era um sonho. Uma centopeia gigante apareceu atrás dele junto com uma notificação mandando ele sobreviver por 4 horas. As enfermeiras se assustaram porque o paciente não estava no quarto. Isso porque ele estava correndo mais que o ligeirinho para não ser destruído por aquelas centopeias gigantes. Então, depois que passaram as 4 horas, ele voltou para o quarto do hospital. E lá ele recebeu uma recompensa por completar a penalidade. E no outro dia a Ju-Hee foi visitar ele no hospital, mas o moleque estava treinando mais do que atleta em época de Olimpíadas. As enfermeiras não estavam entendendo nada. Aí ele finalmente percebeu que essas telas não eram coisa da cabeça dele. E quando ele completa a missão diária, recebe 3 tipos de recompensa: a recuperação total, alguns pontos de atributo que ele sempre colocava em força, e a última recompensa, que era um loot aleatório. Nesse loot ele ganhou uma chave de dungeon instanciada, e
e ele imaginou que devia ser algum evento para deixar ele mais forte. Como ele não é bobo nem nada, já foi até a estação para entrar nessa dungeon que aparecia do nada. Só que assim que ele entrou, as portas fecharam e ele só podia sair se derrotasse o chefe ou se conseguisse uma pedra de teletransporte. Isso que uns dias atrás ele não conseguia derrotar nenhum goblin. Agora ele tinha que fazer uma limpa sozinho em uma dungeon. Então logo de cara vieram 3 goblins cansados, cheios de raiva pra cima dele. Mas por incrível que pareça, ele conseguiu se defender contra todos. Ele quase tomou uma facada na boca, mas desviou e conseguiu derrotar o primeiro. Os outros 2 também vieram, mas foram rasgados igual folha de sulfite. E tava bom demais pra ser verdade. Mas a vida do Sung não é um morango, né? Logo veio um lobão sinistro e já quebrou a faquinha dele com uma única mordida. E dava pra ver que ele era muito mais forte que os goblins. O Sung já estava tremendo de medo, não conseguia nem se mexer. E aí ele não tinha nenhum healer, se ele se ferir, já era. E continua no próximo episódio. Mas de repente o moleque começou a se mexer igual um atleta de ginástica olímpica, e ele nem sabia como, mas meteu logo um socão na boca do lobo para arremessar o bicho de cara na parede. Mas os golpes não estavam funcionando, ele já saiu correndo até que ele lembrou que tinha um inventário agora, e sacou logo uma espada e disse que ele nunca conseguiria comprar uma arma cara daquelas, quando ele foi ver o machucado que já tinha sumido, mas a espada ficou presa no chão com 2 pitbull vindo para cima dele. Um deles ainda mordeu a espada do Jinwoo, mas ele meteu uma bicuda e cortou a cabeça do lobo, falando que eles não são nada comparado àquelas estátuas demoníacas. Depois dessa, o cachorro até fugiu de medo. Ele percebeu que foi pro nível 2. Ele descobriu que tinha uma loja que podia usar para comprar e vender itens, e ele tava todo felizinho. Mas a felicidade de pobre dura pouco, né? A vida dele não é um morango. Aquele lobo covarde trouxe uma matilha de lobos, e Jinwoo saiu passando a peixeira em geral. E quem diria que o pivete que mal conseguia cortar um goblin faria a limpa em uma dungeon cheia de monstros 100 vezes mais fortes do que ele. Ele foi subindo de nível e quando deu cabo de todos os bichos, recebeu o título de assassino de lobos. Depois de tudo isso, a espada estava quase quebrando. Ele olhou o inventário e conseguiu vários itens dropados pelos lobos, incluindo uma pedra de teletransporte, que ele poderia usar para sair dali, mas ele fala que pode nunca mais ter uma chance como essa, de continuar subindo de níveis. Então ele guardou a pedra e saiu solando todos os monstros que apareciam na sua frente. Ele percebeu que a cor do nome deles mudou. Quando tá branco quer dizer que o monstro é mais fraco que ele, e quando tá laranja eles são do mesmo nível, mas quando tão vermelho significa que esse bicho vai descer a porrada nele. E ele ficou tão forte que os monstros que estavam com o nome vermelho ficaram brancos, mas ainda assim ele acha que não tem como vencer o boss que tá esperando ele lá embaixo, mas resolveu descer as escadas só para dar uma olhadinha. Ele mal chegou e já tomou um golpe daquela cobra gigante e bateu com tudo na parede. A espada, que era sua última esperança, quebrou e o nome do bicho ainda estava laranja. E essa era o primeiro boss que ele ia ter que enfrentar sozinho na vida. E com uma espada quebrada ainda por cima, ele nunca que ia penetrar aquelas escamas blindadas. Mas ele conseguiu desviar de um mordidão e tentou cortar a cobra de tudo que é jeito. Mas ele nem arranhou, enquanto a cobra deu outra rabada nele que jogou ele dentro da água. E aqui ele teve que incorporar o Michael Phelps para não ser devorado, e ele queria saber quanta força precisa para compensar toda a humilhação que ele passou durante a sua vida. E ele foi tacado na parede de novo, mas se levantou na hora e tentou escalar a cobra, mas deu de cara no chão, até que de repente ele estava com sangue nos olhos, falando que essa minhoca não era nada perto daquelas malditas estátuas. Logo ele pulou para cima dela e agarrou firme no pescoço, porque agora ele ia ver se valeu a pena colocar todos os pontos de atributo em força, e com muito esforço ele conseguiu esmagar a cabeça da cobra, e assim Sung Jinwoo conseguiu derrotar o seu primeiro boss só com as mãos, e falou que se pá ele tenha ficado um pouco forte. O maluco é brabo. Depois de derrotar o rei do pântano, ele ainda ganhou uma adaga feita das presas dela, e tinha o dobro de poder de ataque daquela espadinha que ele tava, e essa adaga ainda paralisava e drenava a vida dos oponentes. Também ganhou uma poção venenosa que aumentava sua força, mas destruiu seus músculos, só de sacanagem. E como o chefão foi derrotado, a estação de trem voltou ao normal. Quando ele saiu de lá, deu de cara com o guardinha, falando que ele não podia ficar por ali, mas o maluco percebeu que ele era um caçador e falou que ia levar ele pra batalha. Aconteceu uma dungeon break e tava tudo arrebentado no caminho, e com sua nova percepção, ele conseguia sentir os monstros fortes por ali. Tinha um bando de zero à esquerda lutando contra um golem
golem de pedra sinistro, mas eles não conseguiam nem arranhar. Eram 6 de rank A e 2 de rank D, sem contar a Juhi, que era de rank B, mas estava paralisada de medo. Pelo jeito ela realmente ficou traumatizada, né? E não conseguia nem formar uma magia sem lembrar daquelas estátuas possuídas. O Jinwoo falou que esse era só um boss de rank D, bem mais fraco que o que ele tinha acabado de derrotar. E ele arremessou aquela espada quebrada no meio das rachaduras para quebrar a defesa dele. Com isso o golem caiu e os cabras finalmente conseguiram derrotar. Mas ninguém sabia quem foi que conseguiu derrotar sozinho aquele monstro que 10 pessoas juntas não conseguiram nem arranhar. O cavaleiro perguntou quem foi que arremessou aquela espada, e o guardião foi falar que era o Jinwoo, mas ele já tinha metido o pé de lá, porque ninguém nem imaginava que um único ataque faria aquilo. Só que a Juhi acabou vendo de relance e continua no próximo episódio. Ao passar dos dias de tanto treinar, o Jinwoo já estava ficando trincadão. Uma das enfermeiras foi até o quarto dele. Ela foi avisar que ele já poderia ter alta do hospital. No outro dia ele já tinha voltado para casa e a irmã dele foi se despedir para ir para a escola, e até ela perguntou se ele andou malhando. Parecia que ele tinha acabado de acordar, mas ele já tinha feito todos os exercícios diários. Agora só faltavam correr os 10 quilômetros. Ele aproveitou para upar uns pontos que estavam sobrando e ficou em choque quando recebeu uma ligação que era de um cara cobrando o aluguel, que já estava atrasado faz uma semana. A vida do Jinwoo não era um morango, galera. Ele explicou que estava internado e prometeu que ia pagar o mais rápido possível, e até pensou em ir nos portais de rank B, que pagam bem mais. Só que ninguém ia aceitar um caçador de rank E no grupo. Ele também não poderia reavaliar seu poder, porque provavelmente ia chamar muita atenção. Então ele foi para uma dungeon de rank D e aproveitou para correr os 10 km da missão. Lá ele encontrou um tal de Hwang Dong-suk, e os caras do grupo dele já começaram a zoar ele por ser o caçador mais fraco do mundo. Mas o líder não estava nem aí se ele era rank E, só precisava dele porque tinham que ter pelo menos 8 caçadores para entrar na dungeon. Então, já que ele não ia precisar lutar, não ia dividir as recompensas que os monstros iam dropar, mas ia ganhar 2.000 contos só para ele carregar as bagagens. Depois de assinar o contrato, apareceu outro caçador de rank D, chamado Yoo Jin-woo, que também foi lá só para preencher a cota, mas o moleque estava trajado com umas armaduras mais caras que o meu rim, então deram de cara com um portal bem maior do que o normal. Tava tudo escuro lá dentro e o cabeludo já usou uma magia para iluminar. Eles deram a volta na caverna, mas não encontraram nenhum monstro, e o Jinwoo gritou que eram monstros do tipo inseto vindo de cima. O líder atraiu todos até ele e os cabas tinham um bom entrosamento, porque deram conta de todos os insetos em alguns minutos. O Dong-suk foi agradecer o Jinwoo por avisar ele sobre as formigas, só que tinha algumas no chão que não foram feridas por espadas e nem por magia, o que significa que tinha algum monstro mais forte ainda nessa caverna. E o Jinwoo avisou o pequeno herdeiro para tomar cuidado com os caras desse grupo. Chegando lá, estavam cheios de cristais que iam deixar os caras ricos, e dividindo em 7 ia dar uns 100 milhões para cada. Mas o Jinwoo foi falar com o líder, porque no contrato do Jinwoo dizia que ele só não podia pegar o loot que os monstros iam dropar. Então, como os cristais não são dropados, ele também tinha direito, e aí teriam que dividir a grana dos cristais em 8. Aí é claro que ele concorda, mas tinham que extrair todos os cristais antes de derrotar aquela aranha que era o boss da dungeon, e por sorte ela estava dormindo, então ia dar para minerar tudo de boas. Mas um dos imbecis esqueceu a picareta no carro e eles tiveram que voltar para buscar. Então pediram para os dois esperarem ali enquanto eles buscavam, e não ia acontecer nada de ruim, né? Já que o boss estava dormindo. E é claro que o Jinwoo estava achando tudo isso muito suspeito. Quando os malditos saíram de lá, o Hwang Dong-suk mandou prender os dois lá dentro, e eles explodiram a entrada para os dois não terem como escapar. E já que as dungeons não tem nenhuma câmera de segurança, eles podem simplesmente falar que os dois morreram em batalha. O Jinwoo já começou a lamentar, falando que eles só devem ter feito isso porque ele falou sobre o contrato, mas o Jinwoo disse que eles iam fazer isso de um jeito ou de outro. É claro que nessa brincadeira o boss acordou, mas essa aranha também não era nada perto daqueles demônios de status, então ele mandou o Jinwoo ficar paradinho, porque ele vai acabar com a raça dessa aranhinha. E continua no próximo episódio. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha que fortalece o canal e me ajuda bastante. Se inscreva também no canal para não perder nenhum vídeo e ative o sininho, que toda vez que tiver um vídeo novo no canal, você vai ser o primeiro a ser notificado. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!